Em comemoração a este Dia das Mães, eu quero falar sobre 3 mães da Bíblia. Eu quero falar sobre 3 mães da Bíblia. O curioso dessas 3 mães é que elas fizeram parte de uma mesma família. Elas fizeram parte de 3 gerações da mesma família. A família dos patriarcas de Israel. Você sabe que Israel, ele começou com Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos de Israel. Eu quero falar sobre as esposas desses patriarcas, que se tornaram mães. Então eu quero falar sobre elas: Sara, Rebeca e Raquel. Sara foi esposa de Abraão, e eles foram pais de Isaac. Rebeca foi esposa de Isaac, e eles foram pais de Jacó. E Raquel foi esposa de Jacó, e eles foram pais de José e de Benjamim, que geraram 3 das 12 tribos de Israel: Efraim e Manassés e a tribo de Benjamim. Agora eu quero convidar você a fazer um exercício de imaginação. Quero convidar você a fazer um exercício de imaginação. Imagine que Sara, Rebeca e Raquel estão ao final da vida, já bem idosas, tendo vivido tudo que tinha para viver, e aí você tem a oportunidade de se encontrar com as 3, uma de cada vez, e você perguntasse para elas: Rebeca, Raquel, Sara, que conselho você daria a mim como mãe? Qual o conselho que você daria para mim? Então, que resposta será que cada uma delas daria para a gente, né? Que resposta Sara, Rebeca e Raquel daria ao final da vida para nós, se perguntássemos isso para elas, fizéssemos essa pergunta? Então eu quero propor para você um conselho que eu imagino que elas dariam. Então, é uma proposição, eu quero propor conselhos que elas dariam, baseado naquilo que a Bíblia diz que elas viveram. Então, eu quero fazer esta viagem com você. Primeiro a Sara, que foi mãe de Isaac, esposa de Abraão. Se perguntássemos para Sara: Sara, que conselho você daria para as mães de hoje, do século 21? Eu acredito que ela daria 2 conselhos. O primeiro: não tome decisões precipitadas para adquirir a bênção de Deus. Esse seria o primeiro conselho. Não tome decisões precipitadas para se apropriar da bênção de Deus. E um segundo conselho que a Sara daria, certamente seria: não busque atalhos para ser uma pessoa abençoada por Deus. Por que eu acredito que a Sara daria esses conselhos? Porque quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão: farei de ti uma grande nação, farei de ti uma grande nação, o seu nome será grande, a sua descendência será incontável, mais do que as estrelas do céu, como as estrelas do céu. E quando Abraão recebeu essa promessa, ele já era um homem idoso, a sua esposa uma mulher idosa, e foram se passando os anos e nada da Sara engravidar. E aí o que a Sara fez? A Sara chegou para Abraão, a Sara que conhecia a promessa. O Abraão tinha dito para Sara essa promessa de Deus, e o Abraão ficou aguardando, mas a Sara, ela se precipitou, a ideia foi dela. Está lá em Gênesis 16, versículos 2 ao 4. Ela chegou para Abraão e falou assim: Abraão, olha, já que o Senhor não nos deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, porque isso era comum naquela época, né?
Era socialmente aceitável isso. O senhor tinha relações com a escrava, e aquele filho era um filho legítimo daquele casal, porque a escrava ela não tinha direito sobre nada que era dela, tudo, inclusive os filhos, era de propriedade do senhor da casa. Então a Agar deu essa ideia genial para Abraão, e ainda ela culpou Deus. Está lá em Gênesis 16, 2: já que o Senhor não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, Agar, que com certeza era muito mais nova. O Abraão nem discutiu, pegou a moça, foi correndo com ela para dentro da tenda, e teve relações com ela, e dessa relação nasceu Ismael, porque a Sara achava que a bênção de Deus estava demorando demais. A Sara, ela achou que podia ajudar Deus. Sara achou que ela podia trilhar um atalho para se apropriar de uma promessa que Deus havia dado. Porque quando Deus ele faz uma promessa, gente, para nós, ou quando encontramos uma promessa de Deus para nós nas Escrituras, nem sempre Deus diz como Ele vai cumprir essa promessa. Nem sempre Deus diz como Ele vai fazer isso. Nem sempre. E quando Deus não fala o como, tome muito cuidado para não atrapalhar o agir de Deus na tua vida. Tome muito cuidado para não buscar um atalho e estragar o que Deus está fazendo de uma forma perfeita. E aí sabe o que aconteceu, gente? O resultado dessa precipitação da Sara, o resultado deste atalho que ela buscou, todo tipo de conflitos na família de Abraão, todo tipo de conflito, um monte de dor de cabeça Sara arrumou para si mesma. Ela arrumou sarna para se coçar com aquilo ali. Porque olha o que acabou acontecendo. Primeiro, isso resultou em soberba e desrespeito. A Agar, que respeitava a Sara, quando se viu grávida e mãe do marido da sua senhora, ela começou a se achar. Gênesis 16, 4. Quando a Sara descobriu que estava grávida, ou quando a Agar descobriu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua senhora. Ela começou a se achar mais importante. Quem causou isso? Foi a Agar. Agar pediu para ser mãe de um filho de Abraão. Falei, estou trocando os nomes? Obrigado, amor. A Agar pediu para ser mãe. A Agar não pediu para ser mãe de um filho de Abraão. A Sara era responsável por aquilo. Outro problema, conflito conjugal. Aí a Sarai disse para Abraão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Gente, sabe uma coisa que a gente precisa na vida? Uma coisa chamada autorresponsabilidade. Você faz a burrada, você tem a ideia da burrada, você planejou a burrada, e aí quando você começa a ter problema, você quer encontrar um culpado para a tua burrada. É o que a Sara está fazendo aqui, ó. Ela chegou para Abraão, tacou o dedo na cara dele e disse: por sua culpa ela está me desprezando. Mas de quem foi a ideia? De buscar um atalho para a promessa de Deus. De quem foi a ideia de se precipitar? Outro problema que a Sara trouxe para si mesma e para sua família: maus tratos, humilhação, abandono. Gênesis 16, 6. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. A Agar fugiu porque não aguentou maus tratos, humilhação, violência psicológica, violência moral, assédio moral. Tudo isso acontecendo na casa de Abraão, o pai da fé. Porque a sua mulher Sara se precipitou. E por fim, obviamente, rivalidade,
competição. Por isso que Deus fala, olha, tenha só uma mulher. Tenha só uma mulher. Porque esse negócio de você querer ser bígamo, isso vai dar um sério problema. A história demonstra isso. Gênesis 21, versículos 9 e 10. Você conhece a história? Aí Deus já tinha feito o milagre, o Isaac já tinha nascido, e aí sabe aquelas brincadeiras entre irmãos, de um irmão caçoar do outro? Isso acontece em toda a família, gente. O irmão mais velho pega o irmão mais novo, dá uns cascudos nele, chuta o traseiro dele, não é assim? Aí vai o filho mais novo lá, mãe, fulano está me batendo. Aí vai a mãe lá e briga com os dois, não é assim? Agora, quando o filho é de um, filho da outra, aí o negócio pega, hein? Aí o negócio pega. Porque quando é dois filhos da mesma mãe, tudo bem, é a mesma mãe. Agora, dois filhos de um mesmo pai, de mães diferentes brigando, gente, isso aí é a Terceira Guerra Mundial. Mexe com o filho da mulher para você ver o que acontece. Mexe com o seu filho, não é assim? Mexe com o seu filho para você ver o que acontece. Então foi o que aconteceu. Estava lá num dia de festa, o Isaac estava caçoando. O Isaac estava caçoando, ou melhor, o Ismael estava caçoando do Isaac. Ismael, filho da Agar, caçoando do Isaac, filho da Sara, e estava lá tirando sarro do moleque, e fazendo alguma brincadeira, fazendo bullying com o outro, e estava lá fazendo alguma coisa que deixou a Sara furiosa. Deixou a Sara furiosa, e ali foi a gota d'água, e a Sara disse, olha, põe essa mulher para correr, ele é o filho dela, ele não vai herdar junto com o meu filho. E aí ruptura. E aí o Abraão mandou Agar embora, sem direito à pensão alimentícia, sem direito a nada, fez lá um lanchinho, mandou ela errante para o deserto, gente, o pai da fé. Deus teve que ir lá e socorrer Agar, socorrer Ismael, abençoar o garoto, fazer dele grande, porque se dependesse de Abraão e Sara, eles tinham morrido no deserto. Que conselho você acha que a Sara daria para a gente hoje? Com certeza ela diria, tem promessa de Deus na sua vida, Deus não vai dizer como vai fazer, Deus não mandou você fazer nada, então aguarde, espere, tenha paciência, não estrague o processo de Deus, porque tem milagre de Deus, gente, que acontece, num instante, mas tem milagre de Deus que é um processo, e a gente não entende isso. A gente quer o milagre instantâneo, a gente não quer o processo. Quando Jesus veio, como ser humano, na sua primeira vinda, o Jesus que veio foi o Jesus de Isaías 52, Isaías 53, o servo sofredor, que vai morrer, que vai ficar desfigurado na cruz. Os judeus não queriam esse Messias, eles queriam o Messias de Isaías capítulo 11, aquele que vai reger as nações com o seu cetro. Mas o Messias de Isaías capítulo 11 ainda vai vir, na segunda vinda, que não é nem o arrebatamento da igreja, porque arrebatamento da igreja é uma coisa, segunda vinda é outra. E nem me deixa entrar por esse caminho, porque eu não estou pregando escatologia, então vamos voltar lá para a Sara. Então, gente, a Sara diria isso. Olha, Deus fez promessa, de repente essa promessa vai se cumprir num processo de espera, em que Deus vai trabalhando no nosso coração, em que Deus vai nos preparando para receber aquela bênção. Vamos falar agora de uma outra mãe chamada Rebeca. A Rebeca foi mãe de Jacó e de Esaú.
esposa de Isaac. A Rebeca, ela foi nora da Sara. Ela foi nora da Sara. E qual conselho que a Rebeca daria à mãe de Jacó e de Esaú? Irmãos, gêmeos, em que Esaú nasceu primeiro e o Jacó veio depois segurando o calcanhar do seu irmão. E Jacó já nasceu com a promessa de Deus, de que, não de Esaú, mas de Jacó, Deus iria cumprir a promessa feita a Abraão. Jacó já tinha uma promessa sobre ele, mesmo que Esaú fosse o primogênito. Pela soberania de Deus, ele escolheu Jacó, para ser aquele que faria parte da linhagem dos descendentes de Abraão, Israel, 12 tribos, dessas 12 tribos, Judá, da tribo de Judá, o Rei Jesus, o nosso Salvador. Amém? Mas o fato é que Rebeca gerou 2 filhos, gêmeos. E o conselho que a Rebeca daria, imagino eu, ela daria 2 conselhos. Primeiro, não tenha filhos preferidos. Não tenha filhos preferidos. E o segundo conselho que ela daria é: trate de maneira justa todos os membros da sua família. Seja justo, seja imparcial. A Bíblia diz em Gênesis 25, versículos 27 e 28, que os meninos cresceram. E o Esaú, ele gostava do campo. Esaú gostava de ir para a caça. Esaú, ele gostava de ir para o campo, caçar animais, trazer para casa e fazer um belo churrasco da sua caça. Aquilo deixava o Isaac cheio de orgulho. O meu garoto, forte, másculo, caçador, cozinha da própria caça, faz churrasco, alegra a nossa casa. Mas o Jacó, por sua vez, era um sujeito caseiro. Ele gostava de ficar em casa, talvez mais introspectivo, ali na barra da saia da mãe, vendo a mãe fazer a comida. E isso gerou uma certa intimidade maior entre Rebeca e o Jacó. E o texto sagrado que eu acabei de citar, diz claramente que Jacó, ele tinha um apreço especial por Esaú. Mas a Rebeca, ela preferia o Jacó. Ela preferia Jacó. Está escrito aqui, ó. Ela preferia o Jacó. Aqueles irmãos, gente, cresceram numa rivalidade tão grande, que você conhece a história de como Jacó enganou Esaú no momento de fraqueza de Esaú. Era um momento de fraqueza física, mental, desgaste físico. Ele chega em casa dizendo: eu vou morrer de tanta fraqueza, de tanta fome. E aí o Jacó, com ardileza, de uma forma maldosa, ele se aproveita da fraqueza do seu irmão e faz um negócio com ele. Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te faço um prato de comida, de lentilha, maravilhoso. E o Esaú, no momento de fraqueza, topou aquilo ali. Os dois foram indignos. Esaú, de ter vendido algo tão precioso, era algo que não se fazia. Era impossível imaginar que um filho primogênito vendesse, trocasse o seu direito de primogenitura, que não tinha valor monetário, gente, que comprasse isso. É que a gente que é de uma cultura ocidental do século 21, a gente não entende muito bem isso, mas o direito de primogenitura, gente, não tinha dinheiro que comprasse isso. Não era só a questão da herança dobrada, era a questão da honra. E o Esaú trocou tudo aquilo por um prato de sopa, por um caldo de lentilhas.
E o Jacó foi ardiloso, se aproveitou da fraqueza do seu irmão. Quem causou tudo isso? O pai preferia um, a mãe preferia o outro. Rivalidade, competição, pelo amor dos pais, para saber quem era o mais importante, quem era o mais amado, quem era o mais querido, quem era o mais importante. Não tinha nada de errado de Jacó ser um cara caseiro e do Esaú gostar de caçar, não tinha nada de errado com isso. O errado era a preferência. Era a preferência. Como resultado, o Jacó enganou seu pai. Na hora do Jacó, na hora da morte, dá aquela bênção final, a bênção antes da morte. O Jacó, que já tinha enganado seu irmão, agora engana o seu pai. Se passa pelo seu irmão. Jacó está cego, não consegue enxergar. Se passa pelo seu irmão, coloca as roupas do seu irmão para ficar com o cheiro do Esaú. E o Jacó dá a bênção. O Isaac dá a bênção para Jacó, que era para Esaú. O Esaú fica enfurecido e jura o Jacó de morte, que tem que fugir para os seus parentes, para os parentes da casa do seu pai, da sua mãe. Que tragédia, gente. Que tragédia familiar. A gente sabe que ao final da história tudo se resolve. Os dois irmãos se perdoam. Mas a custa do quê? Quanto sofrimento. Quanto sofrimento. Quanta divisão na família. Porque o pai preferia um e a mãe preferia o outro. Então, se perguntássemos para a Rebeca o que ela aconselharia a nós hoje, as mães e os pais de hoje, ela diria certamente: não tenha filhos preferidos. Não tenha filhos preferidos. Trate a todos de forma justa, imparcial. A terceira mulher, a Raquel, ela foi nora da Rebeca, esposa de Jacó, que foi mãe de José e Benjamim, que deram origem a 3 das 12 tribos de Israel: Benjamim, Efraim e Manassés. Que conselho Raquel daria a nós hoje? Eu imagino que ela daria também 2 conselhos. Primeiro, ela diria: olha, mulheres, não cobre do seu marido, ou de quem quer que seja da sua família, o que está fora do alcance ou da capacidade dessa pessoa realizar. Não cobre do outro algo que esse outro não pode fazer. E o segundo conselho que ela daria é: não desconte sua raiva e frustração nas pessoas da sua família, que não tem nada a ver com sua dor de cabeça. Então acho que imagino que esses seriam os conselhos que a Raquel daria. Vamos entender o porquê desses conselhos que eu imagino que ela daria? Jacó era casado com 2 irmãs, você conhece a história, Lia e Raquel. Gente, o Jacó ele aprontou tanto com o irmão dele, com o pai dele. Jacó, ele foi desonesto, ele foi usurpador, ele enganou. Aí quando ele chegou na casa de Labão, Deus fez ele pagar tudo que ele fez. Deus deu um sogro para ele. Deus deu um sogro para ele para moldar o coração dele, para moldar o caráter dele. O Jacó trabalhou para o Labão. Labão trocou o salário de Jacó por 10 vezes. O Labão fazia de tudo para prejudicar Jacó, o seu genro. Genro, hein? Casado com as filhas dele. Jacó era ruim, cruzou com alguém que era pior do que ele. Então cuidado com o que você semeia na sua vida. Cuidado. E aí quando Jacó chegou lá na casa dos parentes da sua mãe, ele se apaixonou por Raquel. Ficou apaixonado pela moça e falou: olha, eu vou trabalhar 7 anos por ela. Combinou lá com o Labão, beleza. Só que no dia das núpcias, naquela época não tinha lampião, né? Mas não sei porquê, a tenda estava na escuridão só.
E foi lá o Jacó, todo feliz, para sua lua de mel. E quando ele acorda pela manhã, não é a Raquel que está do lado dele, é a Lia. Nos parece que a Lia, gente, não era tão bonita assim. E aí o Jacó ficou doido da vida. Falou, mas a gente prometeu, você me prometeu que ia dar Raquel. Não, mas tudo bem, é que aqui na nossa família é o seguinte, primeiro a gente casa mais velha. Só que ele falou isso depois, né? Primeiro a gente casa mais velha. Você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar mais 7 anos agora pela Raquel. E o Jacó amava tanto Raquel, que trabalhou mais 7 anos depois que casou com ela. Uma ele pagou à vista, a outra ele pagou a prestação. E aí, irmãos, a Lia, aquela mulher parecia uma coelha. Dava filho para Jacó. E dava filho. E a Raquel nada. A Raquel nada, tadinha. Né? E sabe o que acontecia? A gente fica imaginando aquelas duas irmãs, né? Porque a Bíblia diz que o Jacó, ele amava a Raquel. Ele não amava a Lia, ele amava a Raquel. A Lia dava filhos para o Jacó. E eu fico imaginando que a Lia, a cada filho que dava para Jacó, ela pensava, agora esse cara vai me amar. Mas ele se afeiçoava a Raquel, porque ela não tinha filhos. E aquilo gerou uma competição entre as irmãs. Você imagina, a família reunida no almoço de domingo, aquela criançada toda da Lia correndo de um lado para o outro, e a Raquel sem ter filhos ali, naquelas reuniões. Pois bem, e aquilo foi criando um rancor, um ódio, uma raiva, uma frustração grande dentro do coração da Raquel. Até que um dia, Gênesis 30, versículo 1, quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ficou com inveja de sua irmã Leia, ou Lia, e disse ao marido, dê-me filhos, senão eu morro. Dê-me filhos, senão eu morro. É interessante isso, porque ela está falando como se o Jacó não tivesse relações com ela. Jacó tinha relações sexuais com ela. Mas o que Raquel estava fazendo aqui? Primeiro, ela estava dando vazão ao seu sentimento de inveja. Ela estava com inveja da irmã. E a inveja, gente, ela é um veneno dentro da gente. A inveja, ela nos deixa mal-humorados, taciturnos, carrancudos, coração empedernido. A inveja, ela até adoece, porque ela é uma forma de cobiça, você quer o que o outro tem. Ela se sentiu inferiorizada em relação à sua irmã. Ela tinha o amor, um amor de Jacó que a sua irmã não tinha. Mas ainda assim ela se sentia inferiorizada, ela se sentia menor, menos importante. Ela também agiu com injustiça, porque ela exigiu do marido o que estava fora do alcance dele. O que Jacó podia fazer? Ter relações com ela. Agora, por que ela não tinha filhos? Gente, por que uma mulher não tem filhos? Hoje a ciência pode dar essa explicação, naquela época não tinha uma explicação. Naquela época, uma mãe não ter filhos era como uma maldição divina. Era uma maldição divina não ter filhos. Se hoje para uma mulher não ter filhos é algo doloroso, naquele tempo era muito, muito mais ainda. Mas ela colocou a culpa no Jacó. Dá-me filhos, senão eu morro. Ela estava dizendo, olha Jacó, se torne como Deus, se torne um médico geneticista, se torne aí, sei lá, faça alguma coisa. Ela responsabilizou, culpou o outro pela sua frustração. Exatamente como a sua sogra tinha feito com o seu sogro. Culpou o marido e ameaçou com um exagero. Dê-me filhos, senão
eu morro. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras quando a gente está com raiva. A gente tem que tomar muito cuidado de ir para as redes sociais quando a gente está com raiva. Tomar cuidado com os dedos quando a gente está com raiva, quando a gente está na rede social. Para a gente não começar a atirar para tudo quanto é lado e ferir gente que não tem culpa das nossas frustrações, das nossas tristezas. O resultado foi o quê? Conflito familiar, conflito conjugal. Aí o Jacó, diz o texto em Gênesis 32, que ele ficou zangado com Raquel e disse: você está pensando que eu sou Deus? Pronto, gerou uma briga. Gerou uma briga. Discussão. Então, eu acredito que estes seriam os conselhos que a Raquel daria para nós hoje. Olha, não cobre das pessoas, da sua família, o que eles não podem fazer, o que eles não podem dar. Não desconte sua raiva, sua frustração no seu marido, na sua esposa, nos filhos, porque alguma coisa não deu certo, alguma coisa não aconteceu do jeito que você queria. Não desconte nos outros, e se você for o responsável por aquilo, assuma a responsabilidade diante de Deus. Então hoje, meus irmãos, minhas irmãs, no Dia das Mães, ficamos imaginando que conselhos Sara, Rebeca e Raquel dariam às mulheres de hoje, às mães de hoje, às famílias de hoje. E eu imaginei aqui com você, baseado na história dessas mulheres, que a Bíblia nos relata. Obviamente que esses conselhos cabem não somente às mulheres, às mães, mas também aos homens, aos pais, aos filhos, cabem a todos nós. Sim, certamente essas mulheres teriam muitos conselhos para nos dar. Certamente Sara, Rebeca e Raquel, ao final da vida, elas certamente teriam pensado, ou pensaram: se eu pudesse voltar no tempo e ter feito diferente, eu teria feito diferente. Aquelas mulheres foram bem diferentes umas das outras, mas elas tinham algo em comum. Você sabe o que elas tinham em comum? Elas eram estéreis. Elas não podiam gerar filho, gente. Olha que coisa tremenda é esse nosso Deus. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de você de um homem, eu vou fazer de você uma grande nação. Era a nação de Israel, que está até hoje aí, né? E aí a mulher de Abraão é estéril, a mulher do seu filho é estéril, a mulher do seu neto é estéril. Tinha tudo para dar errado esse negócio de Deus, não tinha? Esse plano de Deus, tudo para dar errado. Alguém podia dizer: mas os caras escolheram as mulheres erradas. Mas quando Deus ele promete, gente, ele cumpre. Não tem impossibilidades que venham interromper os planos e as promessas de Deus na tua vida. Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. Mas as três não foram mães? As três foram mães. Sabe por quê? Porque Deus as tornou mulheres férteis. Como diz o salmista, que Deus faz a mulher estéril em alegre mãe de filhos. Por isso, eu acredito que um conselho comum que as três certamente dariam seria muito semelhante às palavras que o anjo Gabriel disse a Maria, quando o anjo Gabriel apareceu para aquela jovem moça que daria luz a Jesus. E o anjo disse assim, para aquela moça tão novinha que era Maria, porque ela ficou espantada: mas como que vai ser esse negócio? Primeiro, eu não sou casada, sou noiva. Como que vou ficar grávida? E outra, do Espírito Santo. Você imagina, gente, você moça, você está noiva.
Aí aparece um anjo para você e fala assim: você vai ficar grávida do Espírito Santo. Aí você fica grávida. Aí você chega para o seu noivo e fala assim: estou grávida do Espírito Santo. O que vão pensar de você? Essa menina aprontou e está aí contando uma história, né? E a história, gente, era tão tremenda que Deus teve que revelar para José. José, que ia ser a pessoa mais prejudicada nessa história, foi o grande parceiro de Maria, porque José recebeu Maria, protegeu Maria e casou-se com Maria, e acreditou que Deus havia feito um milagre. Enfim, o Gabriel chegou para Maria e disse: fique sabendo que a sua parenta Isabel, que era mais velha do que ela, está grávida, que também era estéril, mesmo sendo tão idosa. Isabel, esposa de Zacarias, que se tornou mãe de João Batista. Deus fez um milagre lá também. E o anjo continua dizendo para Maria: diziam que ela não podia ter filhos, no entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. O que o anjo está fazendo com Maria? Dando um testemunho, contando um testemunho para ela. Ó, o que eu estou te contando não é uma coisa que aconteceu na história de Israel lá 3.000 anos atrás. O que eu estou te contando é um fato que está acontecendo agora. Ó, bênção fresquinha, Maria, milagre de Deus, está acontecendo agora. Lá, sua parente, ó, idosa, estéril, namorou lá o seu parente, o Zacarias, os dois foram namorar e Deus fez um milagre. Está grávida, 6º mês, já dá até para ver a barriguinha. E o anjo conclui assim: porque para Deus nada é impossível. Amém? Então eu acredito que aquelas 3 mulheres numa roda de conversa, juntas, elas diriam para nós hoje: para Deus nada é impossível. Amém? Fecha os teus olhos, abre o teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu amado Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelas histórias que nós temos nas Escrituras, na Tua Palavra, Senhor. Histórias verdadeiras, histórias que nos inspiram, que nos ensinam, que nos admoestam, histórias que alimentam a nossa fé e que nos instruem, como a história dessas 3 mulheres e de seus maridos e de suas famílias. Senhor querido, que esta Tua Palavra encontre um solo espiritualmente fértil em nossos corações. Eu oro, Senhor, nesse momento pelas famílias que estão aqui, pelas famílias que estão nas suas casas, assistindo esta mensagem agora ao vivo, e por aquelas famílias, por aquelas pessoas que estão assistindo essa mensagem gravada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo toque cada uma dessas pessoas, cada uma dessas famílias, que o Teu Espírito Santo toque cada um de nós agora, de uma forma especial. Pai, perdoa os nossos pecados. Se temos cometido, Senhor, aqueles mesmos erros, aqueles mesmos pecados, cometidos por Sara, por Rebeca, por Raquel, Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a acertar, Senhor, ajuda-nos a fazermos o certo. O Senhor sempre nos dá mais uma chance, o Senhor sempre nos levanta, o Senhor sempre nos perdoa, o Senhor nos levanta, Senhor. E eu quero orar pelas famílias, para que o Senhor abençoe cada mãe nesta manhã, que o Senhor abençoe os pais, que o Senhor abençoe os filhos, que haja, Senhor, amor nas famílias, que haja justiça, que haja imparcialidade, que haja generosidade, que haja perdão, que haja paciência, que haja amor, que haja respeito,
entre maridos e esposas, entre pais e filhos. Senhor, que haja felicidade, que haja alegria. Senhor, que onde há um relacionamento abusivo, que onde há qualquer tipo de violência, seja moral, seja psicológica, seja física, que o Senhor entre com tua providência, para, Senhor, fazer mudar essa situação. Onde há intriga, onde há inveja, onde há ciúmes, onde há infidelidade, onde há traição, onde o pecado tem reinado nas famílias, Senhor, vem com teu poder para romper com tudo aquilo, Senhor, que não procede de ti. Que os corações, meu Deus, sejam mudados, transformados, que haja arrependimento de pecado, e que haja novidade de vida em cada família. E onde, meu Deus, em cada lar, em cada família, houver necessidade de um milagre do Senhor, que o Senhor opere o teu milagre, como o Senhor operou o milagre no ventre de Sara, no ventre de Rebeca, no ventre de Raquel, no ventre de Isabel, no ventre de Ana. Senhor, quantas mulheres desejando engravidar, Senhor, torna essas mulheres que me ouvem agora em oração e que oram ao Senhor, torna essas mulheres férteis para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As famílias onde há necessidade de um milagre, de uma intervenção sobrenatural do Senhor, Pai, vem agir agora nessas famílias. Abre as portas, Pai, da bênção, da vitória, da provisão, da cura, da restauração, da libertação, em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos que para Ti, ó Deus, nada é impossível. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração.